Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa última aula a gente começou a falar de arcos e circunferências, certo? E terminamos na nossa aula anterior falando sobre a medida de ângulos, né? E definimos que a medida de um ângulo era igual à medida do arco né, compreendido ali entre as duas semirretas que formam um ângulo. Bom, e hoje o que a gente vai fazer é começar a falar sobre os sistemas de unidades de medida para ângulo. Bom, dentre os que existem, nós vamos focar em dois. O primeiro é no sistema sexagesimal e o segundo será o sistema circular ou radiométrico. Bom, comecemos então pelo sistema sexagesimal. Bom, no sistema sexagesimal, a unidade dessa unidade de medida, desse sistema de unidades de medidas é o grau. Bom, e como é que é definido a unidade, né? Quanto é que vale um grau? Bom, então considera aqui esse ângulo de 1 grau. Então, esse arco AB, ele vale 1/360 do arco de uma volta, como a gente definiu na aula anterior. Ou seja, então esse arco, né, claro que aqui está fora de proporção, ele é 1/360 do arco de uma volta. Né? Ou seja, partindo de A, chegando em A, esse arco todo, ele é 360 vezes maior que esse cara. Bom, então disso, né, já da definição, o que a gente já pode afirmar de cara, então é que o quê? É que o arco de uma volta ora, se 1 grau é 1/360 dele, então esse cara aqui vale quanto? Ele vale 360 graus. Então esse é quanto vale o arco de uma volta. Bom, se o arco de uma volta vale 360 graus, o arco de meia volta, que é exatamente a metade, vai valer quanto? 180, não é isso? Então eu tenho que o arco de meia volta é igual a 180 graus. A gente diz simplesmente que ele é igual a 360 graus, mas o que eu quero dizer com isso é o quê? Se eu pegar o arco de uma volta, essa região toda vai ser o quê? 360 graus. Ou seja, esse ângulo todo vai ser 360 graus. Mesma coisa para o arco de meia volta, certo? Ou seja, você subentende que esse ângulo central é que fica tendo esse valor aí ao qual está se referindo, certo? Então, a gente não está se referindo ao comprimento do arco, sim à medida do ângulo oposto a esse arco, ao qual esse arco está oposto, ou melhor dizendo, está contido, certo? Isso é importante salientar. Bom, mas além do grau, né, o grau ele possui dois submúltiplos, que é o minuto e o segundo, que é o que a gente vai ver agora. Então, um minuto ele é denotado dessa forma, enquanto o segundo é denotado dessa forma. Bom, o que a gente tem é o seguinte, o que a gente tem aqui, para o minuto, 1 grau é igual a 60 minutos. Então, essa é a primeira observação, tá? A primeira definição está aqui. Então, 1 grau equivale a 60 minutos. E 1 minuto equivale a 60 segundos. Vamos daqui. Bom, se 1 grau tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos, então, como consequência, que a gente pode dizer então o quê? Bom, 1 grau é igual a 60 minutos, e como cada minuto vale 60 segundos, 60 vezes 60 dá 3.600. Então, a gente tem essa relação entre grau, minuto e segundo. Então, vamos começar a aprender, primeiro, a operar com ângulos nessa medida, nesse sistema de medida. Então, por exemplo, primeiro vamos simplificar
né, esses ângulos. Então eu tenho aqui 30 graus e 70 minutos. Bom, mas 60 minutos é igual a 1 grau, sim ou não? Então significa que esses 70 minutos, na verdade ele é 1 grau e 10 minutos. Ou seja, então esse ângulo aqui, na verdade, ele vai ser o quê? Você pode reescrevê-lo como? Como 31 graus e 10 minutos. Muitas vezes a passagem daqui para cá é interessante ser feita, né? Dependendo se você for, quando você for subtrair duas medidas, né? Como a gente vai ver daqui a pouco, é interessante você, no caso que seria pegar emprestado 1 grau, né? E aí esse 10 minutos vira 70 minutos, certo? Mas a gente já vai ver. Bom, aqui, né? Eu tenho 45 graus e 150 minutos. Bom, 150 é maior que 60, né? Bom, 150 dividido por 60 dá 2, resta 30. Ou seja, então eu tenho que os 150 minutos, ele é, na verdade, 2 graus e 30 minutos. Então, esse 2 com esse 45 vai ficar como? 47 graus e 30 minutos. Perfeito? Então, a gente está escrevendo da maneira mais simplificada. Bom, aqui incluímos o segundo. Então, eu tenho 123 segundos. Bom, mas eu tenho que 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, 123 dividido por 60 dá 2, resta 3. Então, esse cara aqui, na verdade, é o quê? Ele é 2 minutos e 3 segundos. Aí, esse 2 com 39 vai ficar 41. 41 é menor que 60. Então, isso daqui é simplesmente 65 graus, 41 minutos e 3 segundos. Certo? Então, aqui o problema introdutório. Bom, então vejamos agora outros problemas ainda. Bem, então os nossos dois problemas aqui são o seguinte. Primeiro, determine as somas. Eu tenho essas duas somas. Bom, para você somar os ângulos dessa forma, né, o que basta você fazer é o seguinte, você soma minuto com minuto, grau com grau. E caso seja necessário, você escreve da maneira mais simplificada, igual a gente fez no exercício anterior. Então, o que eu tenho aqui é o seguinte, 35 minutos mais 40 minutos dá 75 minutos. 15 graus mais 30 graus dá 45 graus, certo? Bom, então, o que eu tenho aqui é o seguinte, né? 75 minutos, lembrando que 1 grau é igual a 60 minutos, ele é igual a 1 grau e 15 minutos. Esse 1 grau com 45 vai ficar como? Vai ficar 46 graus e 15 minutos. Bom, aqui na letra B, a única diferença em relação à letra A é que agora você tem segundos também, mas a solução é análoga, né? Basta você somar também segundo com segundo. Então, 20 segundos mais 45 segundos vai dar 65 segundos. 29 minutos mais 30 minutos dá 59 minutos. E 15 graus mais 10 graus fica 25 graus. Bom, aqui eu tenho o quê? 65 minutos. Então, isso é a mesma coisa, melhor, 65 segundos, que é a mesma coisa que 1 minuto e 5 segundos. Esse 1 minuto, junto com esses 59 minutos, fica 60 minutos. Só que esses 60 minutos dá 1 grau. Então, juntando com esses 25, o que eu vou ter vai ser o quê? 26 graus, aí 0 minutos que eu preciso escrever, e 5 segundos. Então, para você fazer a subtração de dois ângulos escritos dessa forma, basta proceder da maneira que a gente acabou de fazer. Bom, e para fazer a subtração, ou seja, para obter as diferenças, o processo é análogo. Claro que você vai fazer segundo menos segundo, quando for possível,
minuto menos minuto quando for possível e grau menos grau quando for possível. Então, por que eu digo quando for possível? Porque, por exemplo, na letra B, a gente vai ter um pequeno problema, mas que a gente vai ver como sair dele. Então, aqui não transcorre de maneira normal, ou seja, 45 segundos menos 30 segundos dá 15 segundos. 50 minutos menos 45 minutos dá 5 minutos. E 20 graus menos 5 graus dá 15 graus. Então, zero de problema. Qual o problema aqui? O problema aqui é que quando você tenta fazer, por exemplo, 40 minutos menos 45 minutos, o 40 é menor que 45. Né? Então, o que você tem que fazer é reescrever esse cara de tal maneira que essa subtração não dê negativa, né? Ou seja, seja possível ser feita. Bom, olhando para o rascunho, você pode fazer, o que você faz é o seguinte, né? Você pode fazer da seguinte forma, 35 graus, 40 minutos, menos 20 graus e 45 minutos. Que é o famoso, entre aspas, pegar um emprestado, né? Ou seja, você pega 1 grau emprestado, então aqui vai virar 30 graus. Só que 1 grau é igual a 60 minutos, então 60 minutos com 40 minutos vai dar 100 minutos. Perfeito? Aí esses 100 minutos menos 45 minutos, isso aqui vai ficar como? Isso aqui vai ficar 55. E 30 menos 20 dá 10. Então, de fato, essa conta aqui dá 10 graus e 55 minutos. O que eu fiz aqui foi o que eu falei no exercício anterior, né? Ou seja, o caminho da volta. Né? No exercício anterior, a gente pegou os ângulos e escrevemos da maneira mais simplificada. Então, o que eu fiz aqui foi exatamente o inverso, né? Ou seja, eu precisava que esse cara fosse maior que 45. Então, eu reescrevi esse ângulo de que maneira? Eu reescrevi esse ângulo como 30 graus e 100 minutos. Não é a maneira mais simplificada de escrever esse ângulo, mas é a maneira útil para resolver o problema, porque ao reescrever dessa maneira, eu fiz com que esse cara fosse maior que esse. Você não poderia ter reescrito como 29 graus e 160 minutos? Poderia, mas eu teria 2 trabalhos. Porque aí o que aconteceria? Os 160 menos 45 certamente vai ser maior que 60, ou seja, eu tenho que escrever da maneira mais simplificada novamente. Então, ao fazer isso, aqui eu já obtenho o que eu preciso direto. Certo? Então, a operação de simplificação, de escrever da maneira mais simplificada, soma e subtração de ângulos dessa forma, né, opera de maneira bem natural. A multiplicação e a divisão a gente vai ver na nossa aula seguinte, certo? Então, até lá.